Bem-vindos, que a palavra de Deus seja no teu coração, no meu, que o Espírito Santo possa estar ministrando as nossas vidas. Nesse ano, ou pegando mais atualmente, nesses últimos dias, nós ficamos sabendo que o pastor Marcelo vai precisar passar por uma cirurgia, né? Então a cirurgia dele foi agendada, botei lá no grupo da igreja, vai ser no dia 18. Então estamos orando por ele e espero que você também ore por ele. Mas assim, em meio à luta, em meio à dificuldade, nós vimos assim o amor que as pessoas têm por ele, de estarem mobilizadas para orarem por ele, para sua família, mas também de como houve uma mobilização para ajudarem ele financeiramente, porque é uma cirurgia paga, né? E não é uma cirurgia barata. Então, em poucos dias se conseguiu o valor para fazer a cirurgia. Então, revelando a generosidade das pessoas movidas pelo amor. O amor leva a pessoa a ser generosa, nós ajudando ele, né? Além esse ano de novo, foi um ano assim que, lembrando que a enchente foi esse ano, né? E ainda há reflexo da enchente, mas de como houve um movimento de solidariedade entre as pessoas. Mas não somente a solidariedade, mas a generosidade. De como as pessoas foram generosas, como vocês também estão aqui, foram generosos com doações em mantimentos, em roupa, em dinheiro também. Nós fomos um canal como igreja, pelo CNPJ da igreja, e também eu como pessoa, pelos relacionamentos que eu tenho no Brasil com muitas pessoas, somente através da nossa igreja, assim, que nem tudo pelo CNPJ da igreja, porque algum entrava em contato, eu queria ajudar no Rio Grande do Sul, aí eu passava uma fala com o pastor tal, lá que está passando, eu falo, tem o CNPJ dele aqui, quiser enviar o dinheiro direto para ele. Então, mas só por esse movimento pequeno nosso, foi mais de 20 mil reais, né, que foram doados, especialmente ali para Alvorada. Isso tudo através de nós, CNPJ aqui da igreja, doações de vocês, né? Agora em outubro, lá em Alvorada, eles queriam fazer uma festa para as crianças. Então, mas as crianças que foram afetadas pela enchente. E aí, conversando e orando com o pastor lá, vamos orar sobre isso, né? Vamos orar sobre isso. E na mesma semana que eu conversei com ele, um dos contatos que eu tenho, entrou em contato comigo e disse, olha, eu quero enviar uma oferta aí para ajudar aí o pessoal. Eu digo, já tem para onde enviar. Foi uma oferta mais de 8 mil reais, que eles puderam fazer uma grande festa para as crianças. Com brinquedo, com pula-pula, com não sei o quê. E foi uma festa, porque pessoas se moveram pela solidariedade, mas não somente a solidariedade, mas a generosidade das pessoas levou muitos a serem abençoados e ajudados. No domingo passado eu iniciei então uma série de mensagens sobre a virtude dos discípulos de Jesus, onde eu estou destacando algumas virtudes que se espera de nós como discípulos, né? Algumas, vamos dizer assim, algumas marcas que nós precisamos evidenciar como discípulos de Jesus. Uma virtude. A virtude é algo que vem de Deus, né? Que se manifesta através de nós. A virtude é uma disposição que nós temos para fazer o bem, para praticar o bem. Mais do que ter uma intenção de fazer o bem, mas ir à ação de fazer o bem. Em Provérbios 31 diz, mulher virtuosa, quem a achará? Pessoas virtuosas. Eu acredito que aqui no meio de nós tem pessoas virtuosas. Pessoas que são discípulos de Jesus virtuosos. A primeira virtude que vimos no domingo passado, que é mais uma virtude, é um mandamento de Jesus, que é amar as pessoas, né? Todos nós sabemos desse mandamento de Jesus, de amar o próximo. Só que este amar ao próximo tem duas premissas. Conforme Jesus, ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a primeira. Assim como eu me amo, eu devo amar as outras pessoas. Mas segundo a premissa de Jesus, ele vai dizer, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Fica mais sério ainda. Uma coisa é eu amar como eu me amo. Agora,
Jesus diz: vocês amem os outros como eu amo vocês. Vocês perdoem os outros como eu perdoo vocês. Vocês acolhem os outros como eu acolho vocês. Vocês valorizem os outros como eu valorizo vocês. Essa foi a primeira virtude, esse mandamento que vimos domingo passado, né? Hoje vamos pensar nessa outra virtude, nessa outra marca, nessa atitude que nós, como discípulos de Jesus, devemos praticar, que é a generosidade. Segundo um dicionário, diz que generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Cabe uma pergunta: tu se considera uma pessoa generosa? Não balança a cabeça, não cutuca ninguém, mas é para você pensar. Tu se considera uma pessoa generosa? Há algumas formas, talvez, que evidenciam uma pessoa generosa, além do que nós vamos ver biblicamente aqui. Uma delas, quando tu está num restaurante e vai pagar a conta e você dá uma gorjeta, ou quando é obrigado a dar a gorjeta você reclama. Você é uma pessoa generosa e olha para a pessoa que está trabalhando, servindo, e diz: não, vou dar uma gorjeta para essa pessoa. Você faz isso? Quando tu sabe que alguém passa por alguma necessidade, você imediatamente é movido por compaixão e quer ajudar? Ou simplesmente é uma informação para ti? Aquela pessoa está passando necessidade. Tu é uma pessoa que dá esmola para os outros, para quem precisa, de vez em quando, nunca, nem quero dar, não vou dar. Tu investe na obra de Deus, além do teu dízimo. Uma coisa é o dízimo, né? Mas você é uma pessoa que investe na obra de Deus, no missionário, ir além. Aí é uma resposta tua, né? Se você é uma pessoa generosa ou não. Porque a generosidade, ela está ligada ao amor. A generosidade está ligada à misericórdia. A generosidade está ligada à bondade. É um reflexo do amor. É reflexo da misericórdia, é reflexo da bondade, eu ser uma pessoa generosa. Ao pensar na virtude da generosidade, eu não quero hoje me limitar simplesmente ao dinheiro. Ainda que uma ênfase que eu estou dando aqui, aquelas ofertas e tal, mas não quero limitar a generosidade ao você dar um dinheiro, dar um valor para alguém, ajudar alguém. Porque Jesus nos desafia a darmos não apenas financeiramente, mas também o nosso tempo. Com generosidade, com atenção, a doarmos os nossos talentos, os nossos recursos para abençoar outras pessoas, além do dinheiro. A generosidade também se manifesta nisso. Ou seja, a generosidade inclui dinheiro, mas vai muito além. A generosidade pode ser manifesta quando a pessoa dedica tempo a outra. Não tenho dinheiro, mas eu vou dedicar tempo. Quando você escolhe estar orando com alguém, orando por alguém, como uma expressão de amor e generosidade. Conversar. Generosidade também pode ser manifesta quando você decide cuidar de um doente, ou limpar a casa de alguém que está doente e não consegue limpar, ou fazer comida para aquela pessoa. Veja, misericórdia leva a generosidade. Generosidade, portanto, é doar o que se tem para quem precisa. Seja dinheiro, objeto, tempo, conhecimento, por exemplo, né? Você saber que alguém está precisando aprender algo e você tem uma habilidade, então eu vou dedicar tempo para ensinar alguém. Você está sendo generoso em ajudar aquela pessoa, não necessariamente com dinheiro, mas tu tem conhecimento para ensinar alguém. Para ensinar a Bíblia para alguém, para ensinar algum adolescente, talvez alguma criança em alguma área, e você diz: eu vou ajudar. E você é generoso. Um pastor muito conhecido, ele disse que Deus não deu riquezas para nós acumularmos, nem os dons, nem os talentos, não é para nós acumularmos, mas é para abençoar outras pessoas. Então, é importante nós olharmos para quem nós somos, quem nós temos, e pensarmos: como eu posso ajudar uma outra pessoa? E talvez algum de vocês está perguntando: mas por que eu devo ser generoso? Por quê?
Porque a generosidade, ela combate também o egoísmo, né? E a generosidade nós devemos ser generosos porque Deus é generoso para conosco. Deus é generoso. Deus foi generoso ao criar todas as coisas, como diz o salmista, que variedade, Senhor, as tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Olha, Deus fez, né, tudo, e com generosidade Ele concede a nós usufruirmos de tudo. Deus é a fonte de toda a generosidade. E Ele então nos chama para imitar essa natureza divina. Deus, de novo, Deus é a fonte, mas Deus não somente a fonte, mas Ele é constantemente generoso para contigo. Constantemente. Pois quanto mais generosos nós somos, mais nos tornamos parecidos com o Pai Celestial. Mais parecidos com Deus. Gostei de que alguém escreveu dizendo que assim como a Bíblia diz que nós fomos formados do pó, nós somos formados do pó, lembra, né? Está na Bíblia. E nós continuamos sendo pó. E nós voltaremos ao pó. Ou seja, nossa origem é pó. Nosso destino é pó. Nosso presente é pó. Então, em nossa origem não tínhamos nada. Para a sepultura não levaremos nada. Consequentemente, tudo que ajuntamos entre o pó que fomos e o pó que seremos, não é nosso. Nada trouxemos e nada levaremos. Somos apenas mordomos daquilo que é de Deus. Então, por que não usar o que nós temos que é pó e não é nosso? Por que não usarmos para ajudar os outros? Para sermos generosos com os outros? Para abençoar os outros? Não levaremos nada. Pelo menos nesse mundo nós usamos como utilidade para as outras pessoas. O nosso corpo, a nossa vida, o nosso tempo, o dinheiro, os recursos, a nossa casa, como instrumento para, com generosidade, ajudar os outros. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, por favor, Lucas capítulo 10, nós vamos ler do verso 25 ao 37. Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37. Eu leio na NVI, diz assim o texto: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Texto bem conhecido de todos nós, né? Nós olhamos para o sacerdote, o levita, e podemos assim criticar ele, né? Oh, não fez nada. Imagina você agora passando por um beco escuro de noite, um beco, e aí você passa, encontra, viu alguém machucado lá, tal. Os assaltantes estão por aqui, vou dar no pé. Um lugar, a caminho de Jerusalém, né?
para Jericó, quer dizer, um lugar que os assaltos era comum, então as pessoas sabiam, tinha uma informação e aconteceu, vai acontecer comigo, vão me mandar. Eu acho que talvez você e eu faríamos que nem o sacerdote e o levita. Mas eles ainda tinham uma outra desculpa, porque se eles tocassem alguém ali, aquele homem tivesse morto, e eles tocassem, eles ficariam impuros, eles não poderiam servir ao Senhor lá no templo, ficariam uma semana impuros no ritual de purificação. Então tinha uma desculpa religiosa, mas eles estavam a serviço da religião, porque na verdade uma das funções dele era socorrer os pobres, e ali tinha alguém precisando. Então por um lado tinha desculpa, por outro eles tinham uma missão, e ambos estão falhados, né? Esse texto não nos encoraja a sair pelos becos aí procurando gente, né? Não é isso, mas é você estar olhando para, não como a pergunta do levita, quem é o meu próximo, mas a resposta de Jesus. Veja bem, Jesus disse: qual desses três você acha que foi o próximo do homem? Quem é o próximo que eu posso ajudar? Quem é a pessoa próxima, que está ao meu alcance, a pessoa que eu tenho possibilidade de ajudar, eu tenho recurso para ajudar? Quem é a pessoa? Eu vou ser o próximo de quem? Quem é a pessoa que está precisando para que eu seja o próximo dela? Lembre que Jesus e aqui os samaritanos, os judeus e os samaritanos, eles não se davam, né? E quem tinha sofrido o assalto era um judeu, e os outros judeus não ajudaram. E um que era samaritano, que era odiado pelos judeus, foi quem o ajudou. Quando alguém queria xingar uma outra pessoa e já não tinha mais argumento para xingar, tu é um samaritano! Era a pior categoria que eles podiam xingar alguém, um outro judeu. Você é igual ao samaritano. Pronto. Fez a pior, né, ofensa que podia fazer, igualar ele a um samaritano. E Jesus vai contar a história a partir dessa ótica, porque nós sabemos que Jesus também está mostrando que ele é o bom samaritano, ele que veio curar as feridas, ele que veio com o seu óleo de cura, ele que veio para sarar as pessoas, que veio salvar, ele é aquele que veio, né? Enquanto as pessoas não podem salvar, as pessoas também se desviam de ajudar os outros, Jesus veio para ajudar quem está precisando. O samaritano, ele não ajudou somente com o dinheiro, né? Mas ajudou com o seu tempo, ajudou com o seu esforço, seus bens, sua atenção. Ele foi enfermeiro ali, ele foi quem transportou, ele teve muitas funções ali, né? Mas queremos ver algumas lições a partir desse texto sobre a generosidade, e a primeira é destacar que esse samaritano, ele socorreu, e uma coisa importante que ele tinha, que era o dinheiro. Ele tinha dinheiro. Alguém observou que ninguém se lembraria do bom samaritano se ele tivesse apenas boas intenções. Ele também tinha dinheiro, né? Também tinha. Este era um homem que sabia administrar o seu dinheiro e pôde, então, ajudar alguém, e ainda ele continuou tendo recursos. Ele era um bom administrador, né? Vamos dizer assim, aquele que gastava menos do que ganhava, né? Então ele podia ter uma sobra. E serve talvez para nós e para mim um encorajamento, que talvez nós devamos ser intencionais em fazer uma reserva. Vou fazer uma reserva de dinheiro para ajudar o próximo, para socorrer alguém. Fazer uma poupancinha, como alguém chamou, ter um envelope de bênção. Esse aqui vai um dinheirinho, ou lá no banco digital também tem as caixinhas lá, né? Essa caixinha vai ser a caixinha da bênção, para eu abençoar alguém. Essa é uma possibilidade, né? Então o samaritano, ele ajudou porque ele tinha dinheiro e ele pôde ajudar. Mas não basta ter o dinheiro, ele foi alguém que ajudou, mas foi generoso. Ele podia ter feito um pouco, mas ele fez muito, muito. E ele disse: olha, quando eu voltar, se precisar, eu ajudo mais ainda. Porque ele realmente foi elogiado aqui no texto por ele agir com generosidade.
que o samaritano sabia que ele não sabia quanto tempo demoraria para aquela pessoa se recuperar, mas que ele sabia que a pessoa ia demorar um tempo, porque ele encontrou uma pessoa quase morta, né? Então estava muito machucado. Então despendia recursos, e talvez uma estadia prolongada naquele lugar. Ou seja, de qualquer maneira, o bem-estar daquele estranho para ele era mais importante do que o dinheiro que ele tinha. Como aquela pessoa vai ficar? A generosidade tem que ser uma atitude altruísta, movida pelo nosso amor, pela nossa misericórdia, pela nossa compaixão. Alguém escreveu dizendo que aquele que dá do seu pão ao pobre não dá apenas porque lhe sobra, mas dá porque ama. Repito, aquele que dá do seu pão ao pobre não dá apenas porque lhe sobra, mas dá porque ama. A pessoa ela tira um pouco do que lhe é necessário, mas ele, movido por amor, ela vai ajudar. E o generoso é aquele que vai dar para alguém que não tem condições de nem retribuir. Ele ajuda não esperando que a outro vai me retribuir de alguma forma, não. Ele está sendo generoso com pessoas que não tem como retribuir, porque a generosidade não é um negócio. A generosidade é uma marca dos discípulos de Jesus. É uma atitude que se espera do discípulo de Jesus. De novo, como falei anteriormente, o nosso Deus é generoso e se espera que nós sejamos generosos. Provérbio 21:26 diz que o cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Lembra da parábola do rico tolo, onde há uma advertência que diz: a quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Há uma advertência que ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus e nem para com seu próximo. Jesus nos encoraja a darmos de coração, sem esperar nada em troca. Quando ajudamos os necessitados sem esperar nada em troca, somos abençoados. Disse Jesus: feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos mortos, dos justos. Pessoas que não vão nos retribuir à medida que ajudaram na nossa generosidade. Mas a sua recompensa virá na ressurreição dos justos, disse Jesus. Uma promessa de Deus. Em Lucas 14:14. A generosidade, ela não deve ser encarada como uma lei, como uma obrigação. O samaritano lhe ajudou porque ele quis, não havia ninguém fazendo selfie, tirando foto, né? Não tinha ninguém observando, ele viu a necessidade e foi ajudar. Não estou dizendo que se impede de você tirar uma foto, a gente fez isso, né? Tirar fotos, onde nós ajudamos as pessoas para encorajar os outros, mas como uma divulgação, não como uma promoção pessoal, mas como uma divulgação do que estava sendo feito para as outras pessoas, então, serem encorajadas. E quando fala aqui de ser generoso, né? E de novo, não como uma obrigação, mas como um mover do coração, do amor e da compaixão. Ao falar sobre isso, não quero que ninguém fique constrangido, não falar sobre esse assunto, mesmo que isso envolva oferta em dinheiro, né? Porque a ênfase da Bíblia não é na oferta, mas no ofertante. Porque Deus, ele não está interessado no nosso dinheiro, no teu dinheiro. Tudo já é dele. Todas as coisas já são dele. A questão é como que tu usas o que ele te deu. Para acumular e deixar que o pó vai destruir, ou você dizer, eu quero abençoar pessoas. A generosidade revela o teu amor para com as pessoas, revela o teu amor a Deus e à igreja também, né? Se tu é generoso pensando em receber elogio, o elogio é a tua recompensa. Mas se tu é generoso, movido pelo amor a Deus e às pessoas, receberá galardão no céu, é diferente. Se tu espera o elogio, o reconhecimento, essa vai ser a tua recompensa. Mas se ninguém fica sabendo do que tu faz, mediante a tua generosidade, do teu coração, tu receberá galardão, promessa do Senhor.
Gente, Deus sempre nos dá mais do que nós precisamos, com o propósito não que nós venhamos reter, mas para nós repartirmos com generosidade. O problema é que à medida que nós vamos acumulando, a gente já fica pensando onde é que eu vou gastar, tá? Talvez em vez de você comprar alguma coisa, você diz, não, esse recurso eu vou ajudar alguém. Preciso mesmo? Ou posso ser o instrumento de bênção? Olhando para o samaritano, para esse texto, nós vemos de como não é obrigação nós ajudarmos, mas que olhando para a generosidade do samaritano, nós vamos ver como a generosidade transforma a vida das pessoas. Aquele estava, tinha passado por aquele assalto, agora ele vai ser preservado na sua vida porque alguém o ajudou. E aquele judeu pôde ser restaurado, pôde recomeçar. Saiba que Deus socorre as pessoas através de nós. Você é o socorro de Deus para a vida das pessoas. Deus vai socorrer alguém através de você. Deus socorreu aquela judeu através de um samaritano. Jesus reforça essa ideia lá em Mateus 25:40, quando ele diz: sempre que fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A ajudarmos aqueles que estão em necessidade, seja com recursos materiais, apoio emocional ou espiritual, estamos, na verdade, investindo na construção, como a Bíblia vai dizer, de templos vivos. Pessoas onde o Espírito Santo vai habitar. Então, quando tu ajuda alguém, como alguém escreveu dizendo assim, cada vida é um espaço sagrado onde Deus deseja habitar. Quando tu está ajudando alguém, ali vai ser uma habitação do Espírito Santo. Amém? Quando você vai levar o Evangelho para que aquela pessoa não prédio, é importante investir, mas num prédio, para investir em pessoas, mas investir em pessoas que são templos do Espírito Santo. Porque ali é o lugar onde Deus deseja habitar. Aquele coração ali é o lugar onde Deus deseja habitar. Então, queridos, ao sermos generosos, nós estamos participando de forma ativa neste plano de Deus, que é abençoar e transformar vidas. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Não sei o que eu estou falando. É Deus. Provérbios 22:9: o generoso está sob a bênção de Deus. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Tem muitos outros provérbios que falam sobre isso. Alguém está precisando de ajuda, e você sabe disso. E você diz para ela: vai, outro dia eu te ajudo. Se você pode ajudar hoje. Por que não ajudar hoje, se você sabe que alguém está precisando hoje? Né? Então ajude hoje. Mas eu vou gastar as minhas reservas. Deus proverá. Aí está a nossa confiança. E na confiança no que Deus diz, que o generoso será abençoado. E há um outro texto que eu lembrei agora, onde diz que eu fui jovem, já sou velho, mas nunca vi o filho do justo mendigar o pão. E ele vai continuar dizendo que o filho do generoso será abençoado. Então, quando você é generoso, os teus filhos vão ser abençoados. Isso me dá uma paz no meu coração em relação às minhas filhas. Eu não quero dizer que eu sou generoso, mas eu desde a minha infância aprendi com meus pais, mesmo na falta que a gente tinha, mas de ser generoso com as pessoas, de ajudar as pessoas, de socorrer as pessoas, de abençoar as pessoas. E eu sei que há um depósito, e Deus é uma promessa que Deus vai cuidar dos nossos filhos. Vai cuidar dos nossos filhos. Porque nós somos pais generosos, amorosos, tementes a Deus. E são promessas do Senhor. Chegando ao final, alguém escreveu sobre a diferença, e não sei se você sabe, a diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, Mar Israel. Há muitas diferenças se você olhar ambos, né? Mas o Mar da Galileia, ele é cheio de vida e fornece um meio de vida para muitas naquela área. O Mar Morto é apenas isso, morto.
Ambos, tanto o Mar Morto quanto o Mar da Galileia, eles têm uma fonte que os alimenta. A água que os alimenta vem de outros. Há uma fonte que alimenta de água tanto o Mar Morto quanto o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, porém, tem uma saída que vai em diante, já o Mar Morto retém. E ele continua morto. O morto não tem saída, o Mar Morto não tem saída. Ele recebe, mas não dá, porque ele é morto. Ao final da parábola de Jesus, do bom samaritano, quando ele pergunta quem é o próximo da pessoa que está passando necessidade, e você vai dizer, eu sou o próximo, ou você vai dizer, o outro lá vai ajudar, eu não. Mas Jesus conclui ali a parábola dizendo, na própria resposta, né, do mestre ali, quando ele diz, Jesus disse, quem é o próximo daquele quem dos três é o próximo daquele que foi assaltado ali? Aquele que agiu com misericórdia, respondeu. E Jesus disse, então vai e faça o mesmo. Haja com misericórdia. Haja com generosidade. Você escolhe como você vai viver. Com um Mar Morto ou com o Mar da Galileia? Como alguém que age com generosidade, que nem Deus age contigo. Ou você vai manter o teu pó e vai levar tudo para o pó. Que Deus nos ajude a sermos pessoas, discípulos de Jesus, virtuosos, cuja marca é sermos generosos para com os outros. Em nome de Jesus. Amém.